Muito bom dia pra você! Sextou! Tá chorando por quê? Deus cuida de você. Vamos chegar mais! Hoje a nossa live tá demais. Sexta-feira, pra gente encerrar com chave de ouro. Mais uma semana abençoada. Fala, William! Bom dia, meu parceiro! Deus te abençoe. Ótima sexta. Chega mais! Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Fran, bom dia, Fran! Seja bem-vinda, Ana, Aninha! Nem era pra você tá Bom dia, Neide! mas Deus falou assim. Esse aí vou levantar. Vamos já, vamos começar essa live que tá fantástica, essa live de hoje, hein? Não chore, Quem cuida de você não dorme. Bora! Levanta, tem muita gente que te ama. Bora! Muito bom dia pra você. Deixa eu desligar esse som aqui que é uma bênção. Deus é bom demais, Deus é bom o tempo todo. A Maíra aí, já vou te chamar, Maria. Deixa eu dar boas-vindas aqui pra essa galera que tá chegando. A live de hoje vai estar demais. A gente tá nessa jornada loja de milhões, né? A gente tem o objetivo principal, trazer pontos cegos pra você, pra te fazer um lojista, um empresário de sucesso. Esses pontos que a gente tem trazido aqui tem ajudado muitas pessoas têm me chamado aqui, muitos lojistas. Patrick, obrigado pela sua entrega. Muitas coisas eu desconhecia e olha que sou lojista há mais de 10 anos. Esses pontos cegos fizeram que eu abrisse os meus olhos para que eu me atentasse para levar o meu negócio para o buraco. E ela me disse uma frase que recentemente uma parceira que está assistindo aqui com a gente disse o seguinte: Patrick, a frase que mais me marcou foram que as habilidades que fizeram eu chegar até aqui não serão as mesmas que vão me levar até lá. Então o que dava certo no passado, eu comprava em São Paulo, colocava numa loja de qualquer jeito, hoje não dá certo mais. E eu falei, é isso aí. Esse é o principal objetivo, abrir seus olhos. E você expandir o teu conhecimento, porque meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Com o maior prazer, eu tô aqui bem cedo, 8h10, né? Cedo para alguns, para outros não. Né? Quem trabalha no varejo, né? Que troca aí a noite pelo dia, tá dormindo. Eu falei, coloca o despertador aí que hoje essa live vai ser demais. Então compartilha, pega esse aviãozinho aí e fala, manda pros seus amigos lojistas aí, bora fazer o negócio acontecer, porque essa live vai ser demais. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Patrick Salomão. Né? Sou consultor de negócios aqui na empresa PS Varejo e a nossa missão é estruturar um processo de vendas do absoluto zero aí no seu negócio, tá? Aí na sua loja. E claro, sem que você dependa de bons vendedores, que hoje bons vendedores estão escassos, custam caro e estão sendo assediados a todo momento aí por outras empresas, né? Então, eis o grande desafio. Tá? Então quando ele sai da sua empresa, leva conhecimento, leva resultado, leva os clientes, leva tudo. Por quê? Você não tem um processo. Existe uma passagem na Bíblia que diz o seguinte, que o povo queria o milagre de Jesus, mas eles não queriam Jesus. Pois o mesmo povo que se beneficiaram dos milagres de Jesus foram os mesmos que falaram, crucifica Jesus. Então, traduzindo isso para a nossa realidade, o mundo dos negócios, muitos empresários só querem o resultado final e não querem passar pelo processo que levou o resultado. Então, quando a sua empresa não tem um processo estruturado, você abre, você fecha a loja, você não tira férias, você não tem sossego, você não tem tempo para nada. É isso que acontece. Então nós estamos trazendo aqui muitos pontos que, se você não se atentar, pode levar a sua loja para o buraco. E eu estou trazendo nessas lives aqui de segunda a sexta-feira, às 8h08 da manhã, tratando muito desses pontos cegos, tá? Já na próxima semana, nós vamos entrar em outros pontos importantes. Nós vamos entrar em cultura, nós vamos falar de contratação, vamos falar de liderança. Depois eu vou dar no final a agenda para vocês, o que vai acontecer nessa próxima semana, tá? Bom, a minha recomendação, bom dia, Vantuí.
A minha recomendação aqui para você é o seguinte, papel e caneta na mão, para ontem. Não entra aqui de corpinho, deixa eu só ver. Papel e caneta na mão. Anota o que vocês vão receber aqui hoje, vocês vão receber uma aula. Uma aula da Maíra. Tá? É impressionante o que essa mulher vai trazer de conteúdo para você. Então eu já quero chamá-la aqui, sem rodeios, sem rodeios. Vamos falar hoje de branding. Tem muitas coisas aí. Deixa a Maíra falar, porque senão ela vai me bater aqui, né? Então deixa eu... Acabei de convidar ela. Fala, time Mil Bijus, Cleitão, parceiro. Aí ela aí. Quem disse que ela não vinha? Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Feliz de... Primeiramente, obrigado, né, por ter aceito o convite de bater um papo aqui com a gente. A gente está falando aí para grandes empresários, lojistas, líderes de grandes empresas. E hoje em dia a gente ouve muito falar sobre essa palavra brand, né? A gente não sabe o que ela come, de onde ela veio e para onde ela vai. Então, antes da gente entrar no tema, Maíra, conta aí quem é você. A live é sua, tá? Eu só estou aqui de coadjuvante, tá? Então, quem é a Maíra? Quem é a 19? Só para a nossa audiência entender quem é você, o que você faz. Bom, o prazer é meu. Obrigada pelo convite, Patrick. Vai ser muito legal o bate-papo que a gente vai ter aqui hoje. Eu sou Maíra Oliveira, sou da 19 Design e é uma empresa especializada em branding, né? Então, a gente atua em toda a parte estratégica de marca, em toda a parte visual também, desde criação de nome, identidade visual, linha de embalagens, né? Então, é isso que a gente faz aqui. E muito importante, né? Nós não somos uma agência, nós somos um estúdio de branding. Então, esse é um ponto crucial que eu também já quero falar sobre isso com vocês, porque quando se trata de marca, a gente precisa ser específico, né? Então, a gente é muito específico aqui, a gente é especialista nessa área, porque a agência ela atende diversas demandas, né? Inclusive, a gente acaba terceirizando o nosso trabalho para várias agências também. Então, para ter essa dimensão realmente de como que uma marca funciona, vocês vão ver hoje que a profundidade é muito maior do que o logo, do que o visual, então tem muita coisa envolvida nisso também, né? Então, Eita, meu Deus. Olha, eu tô até ansioso aqui, tanta coisa que eu tenho para te falar. Maíra, me fala uma coisa, quem que vocês atendem hoje em dia? Só para a galera que tá vendo aí ter uma noção, né, da dimensão que é 19 hoje. na verdade, assim, a gente atende os mais diversos segmentos, né? Então, todo projeto que a gente faz uma imersão no negócio do cliente. Então, isso que traz para nós lá o respaldo técnico também para atuar nessas áreas, né? Então, a gente está falando ali de marcas, desde marcas de DNA até marcas de agronegócio, construtoras, né? A gente atende aqui alguns clientes também que são bastante conhecidos. A Plaend, que é a maior construtora, né, do sul do país. A gente atende eles desde a criação do nome, dos novos empreendimentos, a marca, todo o lançamento, né, desses empreendimentos. A gente atende também a Bro, que é a quinta maior marca fitness do Brasil, também exporta para 12 países, então toda a estruturação de estratégia, de como que a gente vai trazer esse posicionamento. A gente atua bastante também no segmento da moda, a gente tem muitos clientes nessa área, né? Desde moda fitness, moda casual, né? Moda de luxo, então são diversos mercados, assim, que são muito variados mesmo. Até sex shop, enfim, tudo que vocês imaginarem, a gente já trabalhou um pouco. Restaurante, loja, shopping, muita coisa, concessionária e Eu, por aí vai. eu tive o prazer de conhecer vocês aí. Essa parede tem tanto quadrinho de marca que eu falo, Jesus, né? Não dá para falar todas, né? Então, mas é ótimo a gente saber que a gente está conversando com um especialista. A gente tenta trazer aqui toda sexta-feira uma pessoa diferente para falar sobre temas distintos, que são pontos cegos. E para a gente começar com chave de ouro, né? O que é esse tal de branding aí? De onde veio, para onde vai, como é que faz? Porque todo mundo fala brand, que acha bonito, né? O meu branding. Mas acha que colocar um logo lá na fachada, pegar no Canva lá duas letras, três, né? Lá o quê? Eu tenho uma marca. Me conta aí, conta pra gente. Sim,
é bem legal você ter citado os quadrinhos, né? Porque aqui no escritório a gente tem uma parede, né? Que tem vários quadrinhos que são projetos que a gente trabalhou hoje, são mais de 500 marcas que a gente já desenvolveu aqui na 19. E justamente, né? Todo cliente que chega aqui, ele não está muito claro sobre o que é o branding, né? Porque o branding realmente vocês vão ver que é um universo de coisas, é muito profundo. Então, assim, o branding ele envolve toda a parte de são um conjunto de elementos que envolve toda a parte de estratégia e planejamento desde o negócio em si para depois passar para a marca, né? Então, uma definição de um propósito claro, né, do porquê que a marca existe, quais são os objetivos que ela atende, né? Aquela coisa que vai além do produto em si, da qualidade do produto, mas que vai realmente se conectar, né, com o consumidor. E, aliás, quem é o consumidor? Isso também faz parte do branding, né, que a gente traçar ali quem realmente é o público-alvo, como que a gente vai conversar com ele, né? Então, o DNA da empresa, né, a cultura da empresa, tudo isso, as expressões que a empresa usa até numa rede social, o tipo de hashtag, tudo isso faz parte do branding, inclusive até o tipo de poltrona que você vai escolher para atender um cliente na sua loja física pode ser relevante no seu branding, né? Então, veja, é um conjunto de elementos. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que branding não é só o logo. O logo é uma pequena parte de um projeto que vai muito além, né? Então, primeiro item assim que a gente precisa desmistificar, porque às vezes até as pessoas falam, nossa, preciso fazer um branding, e aí faz um desenho lá, pô, meu branding está concluído. Não, pelo contrário. Até uma coisa legal, uma curiosidade, é que o branding ele é uma palavra do inglês que justamente está no ing, né? Porque ele é um verbo contínuo. Então, ele não é uma entrega, assim, fiz um brand, está feito. Não, ele é um processo, né? E ele sempre vai, né, acontecer. Então, ele sempre vai exigir uma manutenção, um ajuste de posicionamento, de detalhe, de comportamento. Então, o branding, ele é eterno. Depois que você estabelece uma base, você vai ali atualizando sempre, mas é contínuo, né? Não é uma entrega única e pronta e final. Então, Final, primeiro acabou, já era. Não precisa mexer mais, né? Porque hoje fala em rebranding, né? As pessoas não fiz nem um brand, já tem um rebranding. O que é esse negócio, né? A gente até brinca. Mas, Maíra, esse é um grande desafio que eu vejo, que às vezes a vontade de construir um negócio, né? A gente começa lá com o empírico, né? Eu sei vender, eu sou comercial, eu tenho um capital limitado, mas eu tenho um capital, vou em São Paulo, enfim, né? Ou vou abrir uma franquia, que eu estou comprando um know-how, já está tudo pronto isso. Né? Então, mas quando eu não tenho, né? Eu estou começando uma marca, começando um negócio, vamos falar, marca não, começando um negócio. E aí não tenho tanto capital e de repente eu falo assim, cara, eu não tenho dinheiro para construir um branding. E ela não enxerga a importância que é já começar certo. E aí eu acabo indo para uma agência, por exemplo, né? Eu vou lá no designer lá, que ele coloca faz no Canva. E qual que é a diferença, né, para quem está começando agora? Fala, por que eu tenho que construir o branding do começo ou do que só ter uma logo e qualquer um pode fazer, sei lá, qualquer um pode construir para mim? Exatamente. O fato de você ter um logo não significa que você tem uma marca. Então, esse é o ponto crucial também, né? Porque o logo, ele é um resultado visual, mas a marca, como eu falei, ela envolve diversos elementos. E a marca, ela está dentro desse processo como um todo, né? Então, o que é importante, né? A gente não pode simplesmente... Um desenho por si só é meio que todo mundo tem, né? Qualquer pequena loja, e independente do tamanho, né? Pode ter um logo, mas a grande questão é quando a gente conecta todos os pontos. Né? Por isso que é importante a gente já começar de forma assertiva. A gente fala muito aqui, é muito importante, né? Quem lança mal, lança 2 vezes. Por quê? Né? Quando a gente já se organiza, a gente já tem um planejamento, a gente já sabe com quem comunicar, a gente consegue otimizar também os investimentos do cliente. Às vezes ele acha que é interessante fazer o lançamento para um tipo de público, num tipo de específico de evento, e não é bem assim. Às vezes você está achando que está fazendo um investimento, não, mas eu estou investindo, mas está investindo errado. Então você acaba ali, ou quando você começa investindo muito pouco para ver se o negócio vai engajar, vai funcionar e tudo mais, né? E aí acaba que você não tem um resultado porque você também investiu pouco. Então a gente precisa ter um equilíbrio, óbvio, né, de um planejamento financeiro, mas que esteja ali almejando realmente, né, estar com a nossa base sólida para que isso seja uma coisa permanente.
Até porque, assim, às vezes o cliente fala, mas se eu fizer uma marca só paliativa e aí depois, com o tempo, eu vou mudando isso. E isso não é uma coisa interessante de se fazer, porque um pouco do que você foi trabalhando ao longo ali de alguns anos, né, ele meio que se perde, né? Você perde aquele investimento, você perde aquela otimização, quando aí depois a gente vai ver melhor e talvez o nome não é o mais adequado, o público que você estava comunicando também não era. Então você acabou, ao invés de economizar o dinheiro, perdendo ele, né? Para ter que fazer agora um novo processo do zero. Então, por isso que é legal a gente já pensar em estruturar muito quando o projeto vai começar, né? Inclusive, quando os clientes procuram a gente e procuram estúdios específicos de marca, eles já estão visando a marca como um diferencial competitivo de mercado. Então, é uma forma de você chegar com muita representatividade. Sabe o que eu vejo? Na minha percepção, porque eu tô com um dedo no pulso, né? A gente está junto com os clientes, a gente está acompanhando. Eu vejo que a logo, não vou falar marca, a logo, aí ele tem um tipo de produto que conversa com um tipo de público que aí a equipe está traduzindo para outro tipo de público, a ambientação está outra totalmente diferente. E você falou sobre uma última reunião que nós fizemos sobre tom de voz, né? Sobre várias coisas que eu falava com o arquétipo. Eu tô ficando bom nesse negócio, né? De tanto. Tá entendendo, tá entendendo? Então, assim, ó, essa conexão, né? Toda essa construção, o que envolve essa construção? Para que as pessoas que estão vendo aqui, que querem construir um branding, né? Começar certo, quem lança... Nossa, eu até escrevi aqui, quem lança mal, lança duas vezes. Toma essa chicotada sexta-feira às 8h25, né? Então, assim, Infelizmente é isso aí. né? As pessoas acham que é caro, né? Caro ela é lançar duas vezes, né? Esse que é o caro. Essa Exatamente. conexão, como é que faz essa conexão? Vocês também, o branding envolve isso? Desde o uniforme do time, né? No final eu vou ter lá um book que você vai me dar, que aí eu consigo transitar para várias agências. Conta aí. Para quem é leigo, né? Como muitas pessoas são, eu também tenho um pouquinho de conhecimento. Legal. Como é que o branding começa, né? Qual que é o primeiro passo e mais importante a gente ir traçando ali as etapas desse processo? Então, a gente precisa, antes de começar um negócio, entender o mercado, né? Isso parece uma coisa óbvia, mas muita gente simplesmente tem uma ideia e não vai a fundo para realmente fazer uma análise e cruzar os dados para ver se isso é relevante ou não, ou como a gente poderia tornar isso mais relevante. Então, esse é um fator, a gente precisa entender o mercado. Então, quando a gente faz um projeto de branding aqui na 19, a gente começa por essa etapa, né? A gente mergulha bastante, faz uma imersão, traz quais são os dados relevantes. Vou dar um exemplo para vocês do quão é importante a gente analisar esse mercado, tá? Não só o mercado nacional, mas às vezes o internacional. Teve um cliente nosso, foi um cliente fitness, né? E a gente fez isso, né? Começou com essa imersão de mercado e a gente entendeu, por exemplo, que existem nichos específicos que ainda não estavam sendo muito explorados. Por exemplo, a gente sabe que o fitness é uma coisa bastante grande, mas o que está envolvido no fitness? A gente está falando de alimentação saudável, é um ponto. A gente está falando ali de moda, propriamente dito. A gente está falando de academias, a gente está falando de crossfit, a gente está falando de balé. Então, por que não a gente criar sublinhas para atender especificamente cada público? Porque o público do balé não tem a mesma necessidade do público do crossfit, o que parece uma informação extremamente óbvia. Mas o nosso cliente até então não tinha segmentado. E a partir do momento onde a gente começa a segmentar essas sublinhas e falar com os públicos corretos em cada área, a gente começa a criar um volume de vendas. Então, antes a gente vendia fitness de modo geral, para todo mundo. Significa que a gente estava, né, deixando de aproveitar os subgrupos ali. Então, a gente consegue aumentar esse volume de vendas quando a gente começa a se comunicar diretamente, né, com cada público específico. Então, isso partiu de uma análise de mercado, que foi a nossa primeira etapa. Né? Então, a gente fez uma análise de mercado, a gente faz também, claro, uma análise de concorrentes, até para a gente conseguir entender, né, qual o posicionamento dos concorrentes e qual o nosso. E, aliás, um ponto muito importante quando você vai definir um brand, quando você vai começar um negócio, é você entender realmente qual é o propósito do seu negócio. Muito se fala hoje sobre propósito e tudo mais, e o que é isso, né? O propósito, ele sempre é uma coisa que já é existente, né? A gente não inventa propósito para cliente nenhum. Às vezes o cliente ele não conseguiu identificar. E aí também entra o nosso papel de identificar ali, quando a gente conversa com o cliente, fica muito claro nessa imersão do porquê que a marca é o que é, qual que é o objetivo dela por trás de vender um produto. Porque, por exemplo, todas as marcas que vendem fitness, elas vendem um produto lá, né, de moda fitness. Mas o que a gente vende além do produto especificamente? É a marca branding. Então, é por isso que cada marca tem que ter um posicionamento. Porque se todas tratarem iguais, realmente elas não se diferenciam, elas não se conectam com ninguém.
Então, a gente fala muito, às vezes é até claro para a diretoria ou para o dono do negócio o porquê que aquilo está existindo, por que está sendo feito. Só que isso não está sendo contado nem para a equipe que está com a gente, né? A cultura ela não foi difundida dentro da empresa, ou nem menos para o nosso cliente final. Então, às vezes o cliente faz ações incríveis, né? Mas não sabe como comunicar isso. Então a gente fala muito, é iluminar propósito, que é entender, através de uma imersão, qual que é o propósito da coisa, e aí deixar isso claro para a nossa equipe e para o nosso cliente. Então, o branding, ele também está muito pautado nisso, assim. Por isso, a assertividade de comunicação, assertividade ali do tom de voz da marca, de como que a gente vai falar em cada momento, quando a marca está presente num evento, né? Quais são ali os direcionais que ela deve considerar, quando ela vai fazer patrocínios, quais são as palavras-chave ali que a gente precisa conectar, né? A gente teve também um caso de uma cliente que ela estava falando, eu quero fazer um movimento, então eu vou fazer o sorteio de um iPhone. Então, peraí. Quando a gente fez lá, né, vamos reviver o nosso estudo de branding, quando a gente lê lá quais são as características da marca e quais são as premissas que ela preza, o sorteio de um iPhone estava completamente fora ali do nosso panorama. Então, imagina, ela ia fazer um investimento lá de mais de 10 mil reais que não seria assertivo, porque não está conectado ao propósito da marca. Então, não é a gente sair fazendo ações achando que fazer as coisas vai fazer com que a marca seja vista e tudo mais, mas é fazer de forma assertiva. Eu vejo o maior desafio de muitos lojistas, que é o seguinte: eu trabalho nas redes sociais, invisto ali em campanhas e às vezes as pessoas vêm e falam que seu produto é caro. E eu falo que caro é falta de percepção de valor. E o brand tem essa característica de agregar valor na marca. É isso, Maia? Totalmente. Na verdade, é exatamente sobre isso. Porque, assim, no final das contas, o que todo mundo quer vender melhor, todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Então, o branding, ele tem esse papel também fundamental de mostrar o valor do que a gente faz, de como a gente faz diferente, de atrair, né? Então, as marcas de luxo, por exemplo, elas têm um branding fortíssimo por trás delas, né? E até as marcas de grande volume também têm. Porque a gente pode tanto ter uma percepção de valor, né, por preço ou por volume. Então, isso é muito importante, porque a gente fala assim, só cobra barato quem realmente não consegue colocar valor no que vende. Nossa, gente. Desse jeito nós vamos acabar com essa live. Você só tá dando pedrada? Meu senhor. Não, hoje sim. Oh. Mas é isso mesmo, com super 101%. É bem isso. Na verdade, a maior queixa, assim, né, dos clientes quando eles chegam até nós é justamente assim, eles têm diferencial, mas não conseguem traduzir isso, não conseguem deixar isso claro, ou seja, as pessoas acabam não comprando esse diferencial porque isso não está evidente. E tem muita qualidade também, só que qualidade já é uma característica básica de mercado, então a gente precisa ali demonstrar isso de uma outra forma, que é valor. Então, as coisas precisam estar bem amarradas, assim, na comunicação, né? Então, por isso que é muito importante a gente ter tudo isso, assim, alinhado, né? Deixar isso claro para o cliente também. Uma coisa muito legal da gente explicar sobre propósito, que às vezes as coisas parecem um pouco subjetivas, né? Como eu falei, é um universo de coisas e é um assunto bem profundo. Mas, para a gente entender o posicionamento de grandes marcas que a gente já conhece. Vamos analisar, por exemplo, o Omo, né? Então, todo mundo sabe que há muito tempo que o Omo não vende produto pra gente, ele vende posicionamento. Por quê, né? Se sujar faz bem. Então, a gente precisa entender que ele está vendendo para nós o benefício do produto, né? A brincadeira, o crescimento, o desenvolvimento, a não preocupação com a roupa. Então, faz com que ele cuide para você de uma coisa que você não precisa se preocupar. E ele está muito bem posicionado assim. Então, imagina só, quantas marcas de sabão em pó, por exemplo, existem, né? Sim. Mas por que o Omo ele se faz tão presente, tão marcante para nós? Porque ele trata ali nessa pequena diferença que é o posicionamento. Então, óbvio, além de ser um produto de muita qualidade, mas como que a gente vai além disso, né? Então, eles fizeram uma campanha, por exemplo, né? O artilheiro de 2022 não vai existir se não sujar a camisa. Então, olha só que legal como eles vão fazendo a conexão dos elementos, né? Como que é uma campanha do Omo? Ele nunca está falando para nós o melhor sabão, o sabão ideal, o mais cheiroso. Não é isso, porque isso os outros também têm. Mas a gente está falando o quê? Da conexão que a gente cria, né? Então, no nosso subconsciente e até no consciente, a gente faz a escolha.
E é por isso que as grandes marcas, elas têm o share of mind, que a gente chama, que elas estão sempre no nosso topo ali da mente. Quando a gente vai fazer uma escolha de compra, elas estão lá. Então, é por isso, porque vai se construindo pilares, né? A Coca-Cola, por exemplo, também é muito legal da gente pensar uma empresa centenária, né? Então, vejam só como ela tem uma essência, ela é do arquétipo inocente, né? Os arquétipos, eles fazem parte do branding também, e eu costumo falar que eles são os signos das marcas. Eu ia te perguntar isso, falar sobre os arquétipos, porque às vezes você vai trazendo evidências, né, de propagandas, como é que as pessoas, essas marcas se comportam, aí vai caindo a ficha, isso é arquétipo, porque até então eu não sabia que era arquétipo de uma marca, né? Propósito está muito claro, né? Hoje as pessoas conheço um pouco de propósito, você vê a reserva, né? Não é uma camiseta, você está ajudando a comprar 5 pratos de comida, tem todo um envolvimento, uma ação por trás. E hoje as pessoas querem trabalhar com negócios assim. Então, quando você fala em arquétipo, traduz aí com exemplos de marcas só para conectar aqui. Claro, assim, só até fazendo um esclarecimento, né? O propósito, ele não necessariamente precisa ser um propósito social, ambiental, mas no final das contas, toda marca tem que ter um porquê de ser. Às vezes chegam marcas aqui para nós que têm 70 anos de história e, obviamente, eles fazem por alguma razão, às vezes só não identificaram e deixaram isso claro. Então, ele sempre existe, tá? Dentro, né, ali, até de quem está por trás do negócio, isso começa por uma razão. E aí, falando dos arquétipos, né? Os arquétipos, eles ajudam a gente a esclarecer, porque eles têm ali um direcional de comportamento, né? Então, são os códigos de comportamento de uma marca. E eu estava falando ali que, para mim, é como se fossem os signos, né? Então, assim como as pessoas, elas podem ter ali os 12 signos do zodíaco, as marcas, elas têm as 12 possibilidades de arquétipo. Essa é uma plataforma que é utilizada de forma universal, né? Então, os arquétipos, eles são pré-definidos, né? Não é uma coisa que a gente inventa. Então, eles são lá pré-definidos, né? E a gente tem as 12 possibilidades. Então, quando a gente vai entender um pouquinho, assim, a Coca, como eu ia citar, né? A Coca-Cola, ela tá dentro do arquétipo inocente. Significa porque ela é bobinha? Claro que não, mas, né, o nome também não é literal, né? Então, assim como quem é do signo de Virgem, no zodíaco, não é porque necessariamente é virgem. Então, entende-se assim. Mas a Coca-Cola, se a gente reparar, ela tem um perfil de comunicação que sempre está voltada para o abra a felicidade. Né? Então, a Coca também nunca está vendendo para nós o produto, o melhor sabor. Não, ela está vendendo para nós o momento. E por isso que quando você abre uma Coca, você, teoricamente, abre a felicidade, né? Então, se a gente observar as campanhas da Coca, ela sempre está falando para nós sobre compartilhar. Então, é a mamãe urso cuidando do bebê urso, é a caravana de Natal que vai reunir as pessoas, as crianças, os pais. É uma campanha de Natal onde a gente tem lá a família que está jantando e tem alguém passando necessidade, eles vão acolher. Tanto é que a Coca-Cola tem uma hashtag muito forte sobre o compartilhar. E nas campanhas da Coca, vocês vão observar que a pessoa não está tomando uma Coca sozinha. Ela sempre está compartilhando. É legal a gente perceber o quanto o fato deles terem esse branding, esse código, né, de comunicação, esse código de comportamento, isso se reafirma em todas as ações que eles fazem. Quando a gente tem, por exemplo, as latas com o nome das pessoas, né, o intuito era justamente presentear. Você via lá o nome de alguém que você conhecia e gostava muito, você comprava essa Coca. Verdade. Então, é exatamente sobre isso, sobre compartilhe, né? Então, eles fizeram uma ação muito legal lá no MASP em São Paulo, onde para você conseguir pegar uma Coca grátis lá na máquina, você tinha que dar a mão para várias pessoas estranhas para conseguir alcançar esse botão. Então, veja, se unir, compartilhar mesmo. É muito diferente, por exemplo, do que a BMW faria. Ela já está num arquétipo que é um governante, é uma marca mais mandante. Então, ela jamais faria uma ação onde você tem que se juntar com uma pessoa na rua que você não conhece para ter que ligar o carro. Veja como os códigos de comunicação das grandes marcas que a gente conhece, eles são muito bem definidos. E é por isso que são grandes marcas e marcas de sucesso também, porque existe um trabalho estratégico muito grande por trás. Sabe onde eu vejo também? Nas cervejas, né? Você vê Skol, você vê Stella, você vê Heineken, cada uma se comportando de uma forma, né? Exatamente. Essa foi uma coisa que a gente falou muito sobre, né, quando a gente conversou. As cervejas são um grande exemplo. A gente pode observar, olha só, é o mesmo produto, a cerveja. Sim.
Mas vejam como a Skol, ela está dentro do arquétipo que a gente chama de bobo da corte, ou seja, ela é um pouco mais despojada. Então, como que normalmente são as campanhas da Skol, né? Ah, redondo é sair do seu quadrado. Ah, não vai trazer uma outra cerveja e tomar a minha. Quando a gente pensa, por exemplo, numa campanha, né, publicitária, é sempre aquele churrascão, é um monte de gente, a gente pulando na piscina, é diversidade de pessoas, são jovens, né? E tem muita brincadeira, tem muita risada. É muito diferente, por exemplo, da Heineken, porque ela já está num arquétipo explorador, ela tem outros perfis de comportamento e mais longe ainda da Stella. Sim. Se a gente pensar na Stella Artois, né, como que seria um comercial da Stella? Né? A gente pensa assim, um bar, uma música mais calma, uma penumbra, um foco de luz numa taça, e essa taça ela está sendo, né, despejada lá, o líquido. Então, existe um glamour, é um outro tipo de movimento da marca. E vocês reparam, as três marcas vendem cerveja, mas de formas muito diferentes. E é por isso que cada uma está falando ali com um tipo de público, num tipo de contexto. Isso é o branding, né? Eu falo Então, que... é legal que a gente tenha. Pode concluir. Pode concluir. E isso é uma coisa que vocês podem fazer, né? Se você digitar aí arquétipos de marca no Google, você vai ver quais são as 12 possibilidades. Você pode ler características sobre elas e encaixar também, né? Como que a sua marca ela se comporta. E o legal disso é que isso forma um direcional. Então, a marca ela tem que ir além do dono, né? Porque às vezes é claro para o dono, mas não é claro para quem está com ele. Então, quando a gente tem esse direcional escrito, né, isso faz com que as outras agências também consigam trabalhar com a gente. Então, a Coca-Cola, por exemplo, ela não tem só uma agência no Brasil, ela tem várias. Uma que cuida de eventos, uma que cuida de anúncio pago, uma que cuida de rede social, outra que cuida de campanha. E por que todas se comunicam da mesma forma? Porque existe o manual de comportamento da marca. E isso tem que ser entendível para que qualquer pessoa que esteja envolvido com essa marca consiga entender quem ela é e consiga fazer que isso seja replicável, né? Ou seja, você Então é para isso que serve. constrói esse manual para que, independente da manhã, a marca que vier, né, construir esse branding com você, você entrega todo esse conteúdo e ela, cara, você tem agências do mundo inteiro que vai conseguir dar sequência naquilo que foi construído. É isso? Totalmente, é exatamente isso. Então, a gente fala aqui na 19 especificamente, né, como estúdio de criação de marca, a gente deixa muito claro para o cliente que a gente desenvolve o projeto e esse projeto é um guia para que ele tenha autonomia sobre a marca e ele consiga trabalhar também com qualquer outro player que ele desejar. Então, pode ser que ele queira uma agência específica para um outro tipo de campanha, né, uma agência específica para tráfego. Então, aí você entrega esse manual para que a marca seja compreendida e aí as ações sejam definidas, né? Então, o objetivo não é que porque nós desenvolvemos esse manual para o cliente que ele tem que continuar sempre com a gente porque só a gente entende de marca. É o oposto, né? A partir do entendimento, a gente se faz entender para os demais. Sim. Uma pergunta, isso é minha exclusivamente, tá? Hoje, a gente não é mais o que você está vendendo, né? É quem está vendendo e como está vendendo. Depois da pandemia ali, você vê pequenas empresas, né, lojistas pequenos que colocaram a cara nas redes sociais, né, falam sobre o produto, explicam sobre o produto, né? Diferente de outras marcas que só fazem panfletagem digital. O que é a panfletagem? Só foto, 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 foto. Qual que é o teu conselho, o teu direcionamento para quem está nos vendo aqui nessa live? Cara, qual a diferença? O que eu tenho que fazer para começar a construir o meu branding? Dá um exemplo aí, só para... Não sei se ficou claro para você a minha pergunta. Sim. Veja só, se você tem uma rede social, né? Então você tem a rede social lá da sua marca e você está publicando só foto de produto, você está vendendo produto, você não está vendendo marca. E aí, qualquer outra pessoa que vendeu o mesmo produto que você publicou, seja ele um sofá, está ali literalmente concorrendo com você. Então, quando a gente consegue sair desse quadrante por posicionamento, é que a gente consegue criar diferenciais. E aí talvez o valor do seu sofá ser mais alto não vai influenciar, justamente porque a pessoa está comprando outras frentes de posicionamento e não um produto só em si.
Se você só ficar trabalhando lá a foto, eu vendo sapato. Claro, as pessoas querem ver a foto dos sapatos, mas a gente precisa mostrar um pouco do institucional, né? De quem a gente é, de como a gente trabalha, da qualidade que a gente tem, do porquê que a gente é assim, de contar a história do porquê a marca surgiu. São esses pontos que agregam o valor e criam conexão. Porque se a gente só publicar a foto do sapato, por exemplo, as outras marcas que também publicam só a foto do sapato vão ficar no mesmo panorama que a gente. Acaba ficando assim, ó, sapato por sapato, né? Então, a gente ter realmente outros traços de comunicação, a gente falar um pouco mais sobre, né, esses detalhes, assim, né, dos pormenores da marca, é aí que a gente vai criando uma conexão. Se a Reserva, por exemplo, que é uma marca que vocês conhecem bastante, né, a maioria das pessoas conhece, se ela não comunicasse para nós, né, que é um P, 5P, então, né, uma peça, 5 pratos de comida, a gente nem saberia dessas ações. Verdade. Então, ficaria uma coisa totalmente subjetiva e aí seria uma camiseta por uma camiseta. Vejam só, né? Então, é importante que na nossa rede social a gente tenha também uma linguagem que é específica da marca, um jeito da marca falar, que é o tom de voz. Às vezes as pessoas acham que a rede social ela é de fato um entretenimento e isso precisa ser equilibrado, né? A marca não precisa ser só corporativa, mas também não cabe dancinha para toda marca. O branding ele também vai dar esse guia, né? Então, será que toda marca cabe um emoji na comunicação, lá numa legenda da rede social? Não cabe. Então, não é sobre colocar emoji em tudo, mas é sobre entender como que é o jeito que você fala, né? E como você vai tornar esse jeito único também para as pessoas, seja com uma hashtag que é única, sua, seja com... Vocês podem ver, né, que as influencers, elas acabam se tornando pessoas muito marcantes e elas têm ali as figuras de linguagem que são delas. Então, um jeito de dar bom dia, né? Um jeito de apresentar. Então, vejam só que a gente falou de tanta coisa e a identidade visual, ela é um resultado de tudo isso que vem antes. Por isso que a gente fala, o fato de ter um logo, ter o desenho, não é ter uma marca, né? Nossa. Então a gente nem adentrou ainda em identidade visual. Sim, sim. Esse é o grande desafio que eu vejo, né? Hoje, por necessidade, as pessoas querem começar a empreender. Nós estamos vivendo uma era do empreendedorismo, por isso que o varejo está ficando muito carente de mão de obra qualificada e por aí vai, né? Está desafiador para muitos empresários. Isso que chega até a mim a todo momento. Só que eu vejo também que as pessoas querem vender a todo custo. Não querem passar pelo processo, querem o resultado final. Porque se fosse fácil, qualquer um estava fazendo, né? Eu vou lá, crio uma logo no Canva, crio uma identidade visual, mando lá para fazer umas embalagens, crio toda a papelaria e pronto, estamos vendendo, estamos ricos. E não, a gente, pelo que tudo que você compartilhou aqui hoje, não é bem assim que funciona, né? Ainda mais na era que nós estamos vivendo, uma era que produto, igual você falou, né? Todo mundo está vendendo calçado, todo mundo está vendendo roupa, mas qual que é o teu diferencial competitivo? Para quem que você está vendendo? Porque isso interfere até mesmo na comunicação dos vendedores com o time, né? Você viu o caso da rede que você falou, né? Qual que é o tipo de comunicação na abordagem? Quer falar um pouquinho sobre isso? Né? Esse tom de voz. Exatamente. Às vezes o Patrick vivencia isso todos os dias, né? Às vezes, né, o empresário ele quer cobrar ali do colaborador um tipo de comunicação, um tipo de comportamento, mas ele não conseguiu trazer esse guia de comportamento, ele não conseguiu transmitir. Então, tá na cabeça dele talvez como a pessoa poderia se comportar, como que para ele seria adequado, mas isso não foi passado. Então, quando a gente faz o branding, né, o objetivo é exatamente alinhar todos esses pilares. Então, isso envolve também na maneira, como a gente falou, de escrever uma legenda para uma rede social, envolve na maneira como o seu... Às vezes tem muita gente que vende por WhatsApp, você nem vai ter ali a presença física do vendedor. E aí a gente precisa de um apelo maior ainda, né, de um discurso que seja vendável, né, porque a gente tem ali pouco tempo para vender, mas que ao mesmo tempo seja diferenciado. Então, imagina, quando a gente fala em venda por WhatsApp, que hoje é uma coisa extremamente comum, a gente tem um desafio cada vez maior. Olha só, porque a gente não tem lá uma identidade visual igual a gente tem num site, onde você consegue demonstrar ali mais coisas. E a gente tem ali, às vezes, poucas mensagens para mostrar como a gente é diferente e o que a gente está vendendo. E se a gente não deixa esse manual formatado, né, isso organizado para transmitir, não tem como a gente querer, né, que o nosso vendedor se comporte de uma maneira específica, porque ele literalmente ele não está inserido no meio, né? Então,
Por isso que você nominar e especificar, fazer este manual de branding é tão relevante, né? E assim, quando a gente entende também que a gente tem que ter também um resultado visual disso, porque às vezes a pessoa ela está com um plano estratégico que é muito legal, né? Então, meu propósito vai ser esse, eu já entendi o meu arquétipo, eu vou me comunicar assim, o meu direcional está bem definido. Tem muitos clientes que chegam com definições claras para nós. Mas aí a identidade não está transmitindo nada disso. Então a pessoa fala, porque minha empresa tem tecnologia de ponta. E aí, quando você vai ver o logo lá, está com uma identidade extremamente amadora. Então, como é que você fala para o mercado que você é um profissional quando a sua identidade está extremamente amadora? Né? Como é que você fala para o mercado que você é diferente e aí você está usando lá uma letra pronta, né, do Canva, que é uma marca similar ao que todo mundo já meio que usa? Então, percebe como são mensagens antagônicas? E agora falando um pouco mais de identidade visual, ela é um resultado de todo, ela é a ponta do iceberg, mas ela também precisa existir porque é um dos principais pontos onde a pessoa vai fazer o entendimento daquilo, né? Então é o ponto visual onde as coisas são interpretadas, Tá me né? falando essas coisas, você vai me caindo fichas, né? Vai me trazendo, vivenciei o varejo, né? Ainda vivencio o varejo, mas trabalhei como executivo de muitas empresas, trabalhando com franquias, e são poucas as franquias que apresentam quais esses arquétipos, o tom de voz, né? Quem que é a minha pai? Hoje essa tá muito em alta, a persona. Cara, antes da persona tem um mundo atrás para construir. E aí o vendedor traz o seu linguajar, a sua comunicação para o ponto de venda. Ele fala do jeito que quiser, ele faz a live do jeito que ele quiser, porque as próprias franquias não comunicam isso. Você percebe isso também? Que tem a franquia, você compra o know-how, mas não tem você apresentar esses pontos que você está dizendo, que faz parte do branding, né? Essa é uma coisa interessante, porque assim, a gente ainda está trabalhando muito a fundo na cultura do branding, né? Aqui para o brasileiro ainda não é uma coisa que é tão difundida como é em outros países, né? Eu digo isso porque a 19, que é o nosso estúdio, ele começou na Irlanda. Então, há 8 anos atrás, quando a gente começou lá, era muito claro para todo mundo que era branding. Você podia falar sobre isso com qualquer pessoa, os empresários, isso já era uma coisa muito bem posicionada. E quando a gente trouxe a 19 para o Brasil, a gente viu que existia uma dificuldade em entender essa dimensão do que é branding, por que eu não faço marca com agência de publicidade, mas por que a marca tem uma empresa específica que faz? Mas peraí, mas eu tenho meu logo, mas o que mais que é além do logo? As pessoas realmente estavam no universo assim que não existia a cultura de desenvolver um projeto tão estruturado desde o princípio, né? Então, a gente teve que ir criando essa cultura aqui também, né? E explicando para as pessoas como que a coisa funciona. E até hoje a gente faz isso, porque até quando o cliente vem até nós, a gente é muito didático, a gente abre uma apresentação e vai literalmente assim, do passo A ao passo B, sabe? Quais são as etapas, o que está envolvido, como que a gente tem que fazer para que isso seja entendido, né? Então, é uma coisa que não é tão difundida aqui. E por isso essa dificuldade também das marcas, né, se posicionarem. Então, as grandes marcas, elas já têm essa ciência. Você vai conversar com o marketing de qualquer empresa grande, eles vão falar lá, não, cara, o nosso branding, ó, aqui está o nosso manual de branding, aqui está o nosso posicionamento, aqui está o nosso logo. Então, sim, até a gente atende e às vezes a gente vai atualizar o branding. Então, eles têm um material prévio que foi desenvolvido e a gente vai. Então, sempre vem assim, justamente porque eles já entenderam a necessidade disso, né? Agora, sendo mais específica na pergunta que você me fez, é uma coisa que ainda precisa ser trabalhada, assim, né? Que as pessoas ainda precisam entender. Eu vejo isso a todo momento, né? Porque tudo isso que você está me dizendo, de todas as marcas que eu passei, nunca foi apresentado isso, principalmente para o franqueado, né? Que tom de voz, né? O que você vai usar, que tipo tem que ser a legenda, que tipo que tem, sabe? Toda a comunicação. Você vê a reserva, a comunicação do WhatsApp da equipe é totalmente descolada, né? Totalmente, porque faz parte do negócio. Outras, você não vai falar dessa forma que a reserva fala, a Louis Vuitton vai falar, né? A Chanel, outro tipo de comunicação. Então, isso para mim é uma dor latente que você mexeu na caixa de abelha, sabe? Eu acho que muitas marcas hoje, mesmo sendo franquia, vendendo know-how, eu acho que deveria começar a olhar para isso também.
Aí especificamente você falou sobre as franquias, né? Então, realmente ainda continua sendo um setor muito carente, até porque, assim, várias franquias, elas são formatadas de uma forma que ainda é um pouquinho amador, né? Então, às vezes o cara tem lá uma ideia de um negócio e ele acha que é só colocar um negócio para rodar e tá rodando legal e eu vou franquear, né? Então, a gente também recebe aqui franquias que não têm uma marca estruturada. Só que à medida que você cresce, aí a dor do crescimento ela vai pesar nesse sentido porque você vai começar a perceber que não tem um padrão. Uma coisa legal de vocês também observarem é que marca, ela acontece por repetição de padrão. Então a gente precisa, né, que essa marca ela tenha um estilo de comportamento e um estilo visual que se repete também, para que as pessoas consigam memorizar, né? O tipo de letra da Coca-Cola é único e é dela e pode estar escrito em árabe lá no fundo vermelho, você vai identificar que é uma Coca-Cola. Então, essa repetição é muito importante, né? Então, a gente é bem enfático nisso e às vezes até a franquia, como ela não estruturou isso, ela nem consegue passar para frente também essa repetição. Na contramão disso, a gente faz vários projetos aqui que nascem aqui dentro da 19, que a gente cria o nome da empresa, que a gente cria o logo, a identidade visual, o branding completo. E aí, quando esse cliente lança no mercado, as pessoas vêm na hora e falam: ah, é uma franquia? Porque às vezes tem essa visão de que a franquia ela tem que estar estruturada. E quando a gente lança um negócio único, assim, é uma franquia. Então, é uma coisa até curiosa. Nem todas as franquias estão bem estruturadas, mas às vezes as pessoas acham que está estruturado, então é franquia. Ó, o Fábio é um parceiro nosso e ele é franqueado, tá? E ele fala, ó, embora a franquia tenha sua branding, sua cultura, um padrão, mas os franqueados fazem do seu jeito a sua prova de comunicação. Ou seja, se a cultura do negócio não foi apresentada, a cultura que se vivencia é a cultura do dono da empresa. E quando o dono da empresa não se faz presente, a cultura que se permanece dentro da loja são dos seus vendedores. Cada um tem o seu e cada um faz o que é. Ou seja, a loja vira uma zona. Não é? A gente acompanha, né, alguns relatos mesmo de uma dificuldade de manter um padrão em tudo, né? Até, por exemplo, seja num freezer que você vai fornecer para o franqueado e ele começa a colocar outras coisas que não são só o seu produto, enfim. As marcas grandes, elas também têm essa dificuldade, mas elas têm diversos parâmetros para evitar que isso aconteça, né? Então, quando você vai realmente no McDonald's, você pode perceber como ele, até, ó, uma coisa legal da gente falar sobre identidade visual, de padrão de tipografia, né? Você pode ir no McDonald's aqui, né, em Maringá, que é onde eu tô, ou você pode ir no Canadá, mas a letra do cardápio ela é a mesma. Por quê? Porque existe um padrão de tipografia de apoio, que é as letras que a gente usa. E isso tem que servir para as redes sociais também. Por quê? As pessoas, quando não fazem a formatação do manual, que é estratégico, cultura e tudo mais, e do resultado visual também, daí na rede social o franqueado lá vai querer publicar uma foto de um jeito. Então, assim, a gente precisa entender que as fotos que elas são publicadas, elas têm que ter um tipo de ângulo, um tipo de comunicação, talvez um tipo de filtro. A letra que é usada na rede social, ela também tem que ser uma tipografia de apoio que já é selecionada com exclusividade para acompanhar a sua marca. Todas as marcas que a gente faz aqui na 19 como estúdio especializado, elas são desenhadas à mão. Então, a gente não usa uma letra pronta que está lá no banco de fontes, que qualquer outra marca pode similarizar à nossa. Então, são esses pontos também que vão criando ali diferenciais, né? Olha o que o Ricardo falou, o Ricali Rodrigues. Cara, para mim, assim, perfeito. Excelente comunicação, ó. Essa questão das franquias tem relação com o não entendimento correto das regionalidades do país. Perfeito. Também. Eu acredito muito nisso. Cada região se comporta de uma forma diferente. Se eu padronizar isso e não, né, adequar a região, para alguns eu vou atender, para outros não. Não, perfeito, perfeita colocação. Até eu citei o McDonald's, né? E vejam só, no padrão de comunicação, ele mantém, né, o padrão, que é justamente para a gente conseguir replicar. Mas quando você vai, por exemplo, no McDonald's da Grécia, eles vão servir lá, né, um queijo feta, eles vão servir azeitona, é um negócio que aqui a gente não tem. E quando você vai no McDonald's da Turquia, eles vão servir também de uma forma diferente. Então, eles adaptam a todas as culturas, mas o padrão McDonald's, ele continua existindo. Então, não significa que porque é padrão que a gente não tem nenhum ajuste ali de regionalização. E muito bem colocado, porque é muito importante que isso seja avaliado. Quando a gente faz o branding da marca, a gente tem que levar a regionalização em consideração.
Então, nós fizemos, por exemplo, o Divino Fogão, né? Que é Fogão da Fazenda, que é uma franquia bastante conhecida. A franqueadora é lá de São Paulo, eles têm hoje mais de 200 lojas. E a gente precisa entender isso, que aqui em Maringá a coisa funciona de um jeito diferente do que vai funcionar lá em São Paulo. Tanto é que para eles a gente criou um desdobramento de marca que é o Pra Toda a Fome. Por quê? A gente entendeu que o fogão da fazenda, ele é para o almoço, porque é comida, e talvez na parte da noite a gente deixava de atender um público que está procurando por lanche e outras coisas mais. O Pra Toda Fome, ele já traz essa variação. Então, à noite, a gente serve, então, hambúrguer, pizza e outras coisas mais. Então, a gente consegue agregar tudo. Na hora do almoço, eu tenho lá a fome de comida tradicional, né? Do prato lá, arroz, feijão. E à noite eu tenho um hambúrguer. Então, é para toda a fome. Veja como no posicionamento de marca eu consigo amarrar ali os produtos e eu consigo entender as necessidades e inclusive porque o Divino Fogão está, né, 98% em shoppings. Sim. Eu falo assim, né? Só finalizando o caso da pergunta ali do... Pergunta não, né? Dessa afirmação do Rick ali. Você tem que pensar globalmente e agir localmente. Isso aí. Né? Interessante. Ó, a Raquel falou assim, ó, nós temos um guideline bem definido para o feed. Para os stories, trago essa regionalização. Né? Ela é de Rondônia, é uma das nossas clientes ali da Intimissimi, mas nem sempre sei se é correto. E aí? Olha, é correto desde que seja previsto, desde que seja planejado, né? Então, a gente não pode, assim, deixar livre, né, para o pessoal fazer o que eles querem, porque senão, realmente, cada pessoa que estiver por trás ali da franquia, ela vai pensar de uma forma. Então, é legal que a gente dê direcionais onde ela possa também adicionar alguns toques diferenciados ali para o contexto dela, né? Mas a franqueadora como um todo, ela deve analisar isso já e prever que vão existir essas alterações de comportamento, né? Então, é a gente deixar que ele seja variado, mas sob controle, né? Boa. É bem isso. Maíra, deixa eu te falar, nós estamos partindo para o fim. Eu queria, né? Eu gostaria de ficar o dia com você falando aí sobre branding, que eu acho que existem inúmeras dúvidas. Eu acredito que você trouxe um conteúdo muito rico. Eu falei que não que os outros encontros não foram bons, né? Tanto com os outros parceiros, mas hoje falar de um tema, né? Branding, que hoje poucas pessoas têm um entendimento e saem fazendo de qualquer jeito, né? E quando você lança mal, você lança duas vezes. Essa frase aqui vai permanecer aqui na PS Varejo, porque é uma verdade, né? E como eu falo, nós trabalhamos com processo de vendas, né? Nós estruturamos um processo de vendas dentro das lojas, dentro das empresas. Essa é a nossa missão, né? Do absoluto zero. Então, quando a gente não tem hoje um processo, o que acontece com a sua marca? Você fica perdido. E cada uma hora quer uma coisa e não segue aquele norte, né? Então, assim, tanto do processo de venda quanto a construção do branding, que, né, como você falou, ela é construída, não é que para, começo, meio, ela tem uma vida útil, né? Então, um conteúdo riquíssimo. Queria te agradecer imensamente pelo convite, sei da sua demanda que você tem aí, tá? Obrigado de coração mesmo por ter aceito o meu convite. Não, eu que agradeço. Obrigada a vocês por me permitirem, né, abrir as portas do universo de branding, que é um universo que eu amo, que eu estou imersa aqui todos os dias. Me coloco à disposição também para todos vocês. Se quiserem entrar lá na página da 19, se quiserem mandar recado, tem o nosso WhatsApp lá também. Quiserem tirar dúvida, quiserem fazer diagnóstico, enfim. Eu estou à disposição também. E é isso, agradeço e acho que foi bastante produtivo. Acho que eu consegui pelo menos colocar uma pulguinha na orelha do pessoal para assim, pensar em coisas que vão muito além do óbvio, né? Muito. Então, assim, foi muito enriquecedor. Acredito que a gente está aprendendo a cada dia e você trouxe uma aula, um conhecimento muito grande para nós aqui do varejo, né? Nós somos lojistas, empresários aqui do varejo, principalmente a minha audiência. Então, muito obrigado. Fica aí para a próxima vez a gente trazer um novo tema para a gente debater dentro dessa construção do brand. Mas muitíssimo obrigado, tá? Obrigado mesmo, toda a equipe aí da 19, do estúdio. Foi um prazer, vocês sempre me recebem muito bem aí. Obrigada a vocês, pessoal. Beijão, boa sexta, bom final de semana. Beijo. Pessoal, vocês entenderam aí, né? Maíra, top das galáxias, um conteúdo fantástico. E nessa próxima semana,
A gente vai falar na segunda-feira de como construir uma campanha de vendas de sucesso. É o nosso tema da segunda-feira. Terça-feira eu vou falar dos novos indicadores do varejo. E quem olha ticket médio, taxa de conversão, isso é para a galera old school. Existem novos indicadores do varejo e eu vou trazer 3 para vocês aí acompanharem, que tenho certeza que muitos negócios não acompanham. Na quarta-feira, dia 1º de fevereiro, eu vou falar sobre um tema muito pertinente. Você está com rotatividade alta? Falta de mão de obra qualificada? Eu vou trazer para você como treinar o seu time num varejo, mesmo mediante um cenário como esse. Na quinta-feira, eu vou falar sobre 5 estágios para o desenvolvimento do seu time. E na sexta-feira, traremos uma nova parceira aí para falar sobre cultura. A Bruna Freire, que é hoje gerente de pessoas, a área de gente do Grupo Nomura, vai falar como você deve estruturar, né, uma cultura dentro da sua empresa, uma cultura forte, tá? Então não perca por nada, um ótimo fim de semana para vocês. Sexta-feira, um dia comum tem que ser extraordinário. Ótimo dia. Tchau, tchau, Maria. Obrigado, gente. Tchau, tchau.